Bom dia! Quando alguém conta assim fica bonito, né? Mas ó, você percebe que a galera nova quando ela fala Groupon. Quem é da época do Groupon aí? Era Grupão. Grupão que você ganhava os tickets. Pô, era legal, né? Grupão, ascensão e queda do Groupon. Dá pra fazer uma palestra, né? Da ascensão e queda. Olá! Me deram meia hora, mas tem 700 slides, então... Mentira, não é tudo isso. Vamos falar de inteligência artificial, cara. Como ela vai roubar o nosso emprego. Né? Mais ou menos, não é bem assim. Bom, me apresentaram, vamos pular esse pai. Quem quiser me seguir é legal. Né? @eu, Bruno Pérez. Eu tento postar lá, mas já tem um negócio, não sei o que posto mais. São os robôs. E isso é verdade. Vamos falar, desculpa. Vamos falar. Olha essa imagem acho que ficou legal, não ficou? Tipo, onde estávamos e para onde vamos? Eu pedi para ela fazer isso na publicidade. Ela fez, ficou legal. Ó. Nano Banana, já fica a primeira dica aí. Ó, preparem os celulares, tem um montão de dica de ferramenta com um montão de QR Code, vocês vão baixando tudo. Mas eu vou ter que pular vários slides. E aí a gente já combinou, essa apresentação já vai estar em PDF já, e acho que vai ser enviada, mas já está disponível para todos vocês. Então, todo o material que está aqui é nosso. Tá bom? Então, não se preocupem se eu passar algumas coisas, a gente vai conversar um monte, e a ideia é guardar uns 10, 15 minutos no final para vocês tirarem dúvidas. E todo mundo quer falar de IA, então, de prompt. Então, é uma palestra meio workshop, meio aula, que o professor gosta de dar aula. Então, vamos tentar. Bom, final dos anos 90, saímos da rede dos computadores. Né? Os computadores viraram lá, aqueles mainframes, chegaram em casa. Quem é mais velho fala micro. Você quer saber quem é mais velho? Quando o cara, os mais jovens não sabem nem o que eu estou falando. Mas a galera mais velha fala micro, né? Microcomputador. Nos anos 90 era o micro. Minha mãe falava, desliga o micro. Então, a gente tem essa rede de computadores que começam a chegar nas pessoas. Aqui, nesse meio do caminho, aqui a galera vai lembrar mais. Redes sociais. Né? Então, a gente começa a falar com as pessoas. Quem é da época do MSN aí? Quase todo mundo. Do ICQ? Já quase ninguém. Mirk, chat da UOL. Aqui o grande lance era falar com pessoas. Para os mais jovens, que já nasceram, essa era já era comum, quando isso começa a surgir, era tipo, cara, eu estou falando com um amigo que eu conheci há 20 anos atrás, alguém que eu estudei. Né? Então, era essa rede social. Já deixo a primeira pergunta. Qual foi a última vez que vocês viram no Instagram alguém da rede de vocês postando algo realmente pessoal? Realmente da vida? Será que a rede social morreu? Deixa aí. Depois a gente começou a colocar a internet nas coisas. Né? No aspirador de pó, né? no carrinho de entrega, no celular, no relógio, e por aí vai. Agora, a gente começa a criar redes de inteligências. Esse é o grande boom do momento. E a sensação que dá, com tanta novidade, eu me lembro um pouco dessa época aqui. Eu lembro que, não sei quem é na FenaSoft. FenaSoft era uma feira que você tinha que ir para poder pegar a novidade do... Vou deixar minha chave aqui, que está fazendo tim, 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 tim. Para poder pegar a novidade do multimídia. Lembra o kit multimídia? E cada novidade que aparecia, então parece que a gente voltou um pouco para essa era. Mas vamos lá, o que é IA? É literalmente uma máquina tentando simular a inteligência humana, que, como consequência, substitui as pessoas, realiza as atividades mais rápido, pode substituir atividades, enfim, pode fazer 1 milhão de coisas. Mas... Então, é a consequência, mas ela tenta simular uma inteligência humana. Mas ela não surgiu agora. A inteligência artificial, ela é algo que é muito mais amplo. Eu não vou entrar nas outras categorias. É só para vocês saberem que existe. Dentro da inteligência artificial, a gente tem aprendizado de máquina, né, são várias técnicas estatísticas que vão fazer, de fato, acontecer o que a gente vê quando a gente digita algo. E tem um processo de aprendizagem profunda. Então, isso junto vai nos fazer caminhar ao que conhecemos como algumas ferramentas. Mas aqui é um exemplo de como a IA vai nos ajudar como sociedade. Essa pessoa é uma pessoa com deficiência visual e, usando a câmera do Google Gemini e com o ChatGPT lá embutido e tal,
ele vai perguntando para a câmera. E acho que a parte final do vídeo é a mais legal. Ele fala assim, olha, eu quero pegar um táxi. Então, a câmera tá vendo, certo? Da rua. Ele não está vendo nada. Eu quero pegar um táxi. Me avisa quando tiver vindo um táxi com a luzinha acesa e me fala para levantar a mão. Ela, ok. Ó, o táxi está vindo, levanta a mão agora. Aí o táxi para. Então, acho que é um impacto interessante de como que a gente pode imaginar IA. E por que eu estou falando isso? Por que eu trago esse vídeo neste momento? Porque as pessoas acham que IA é o ChatGPT. E nós vamos chegar lá para mostrar que não é. Acho que esse aqui a gente consegue passar. Consegue passar esse? Agora os robôs da Boston Dynamics já conseguem aprender novas tarefas apenas observando os humanos trabalharem. Acabou a necessidade da programação manual. O Atlas agora usa um modelo de aprendizagem chamado LBM. É uma espécie de inteligência artificial que funciona como um cérebro gigante treinado com milhões de ações humanas. Uma única rede neural controla pernas, braços, basicamente o corpo inteiro. Nos testes, os engenheiros ficaram fechando as caixas e as empurrando para longe dos robôs para poder atrapalhar um pouco o trabalho deles. Mas, na verdade, eles se adaptaram muito bem e continuaram trabalhando como se fosse assim um colega muito paciente. A Boston Dynamics e a Toyota criaram algo que muda tudo na robótica. A era dos robôs que aprendem com os humanos chegou. E aí, até quando você vai continuar trabalhando em algo que algum robô pode substituir? Achei essa pergunta no final interessante para trazer no encontro de RH. Depois dei uma pesquisada. Coloquem robôs substituindo humanos. Vão ter centenas de vídeos. Tem robô que ele consegue já identificar a fruta. E ele pega o ovo e não quebra o ovo. Então, um questionamento que fica é quais atividades serão substituídas e quais não são. E esse vai ser um desafio para vocês. Aqui eu trouxe esse vídeo pensando em vocês, porque ele consegue facilmente substituir uma linha de montagem, né, uma linha de embalagem e tal. Vocês sabem o que aconteceu com a Amazon? Há 2 anos ela tomou um montão de processo de carga de trabalho, tal, e beleza. E eles tinham muitas pessoas trabalhando no centro de distribuição deles. E aí, qual foi a solução deles? Exatamente. E não é que eles substituíram 2 pessoas, eles mandaram todo mundo embora. O CD principal, que fica lá em New Jersey, ele é totalmente por robô. O robô vem, ele levanta, pega seu pedido. São vários robôs. Não tem, tem 2, 3 pessoas que são técnicos que ficam ali se o robô parar. Discussões. Mas eu quero só trazer a provocação de que isso também é IA. Na verdade, esse é o principal IA. A gente vai chegar no ChatGPT para vocês. E aí, dentro daquela lógica, surgem os LLMs, que são os Large Language Models. Vocês sabem quando surgiu a primeira máquina que conseguia trabalhar sozinha? Provavelmente algumas pessoas já viram esse filme. Durante a Segunda Guerra. Esse cara é considerado um dos pais, se não o principal pai da inteligência artificial, que é o Ian Turing. Ele desenvolve uma máquina, o filme O Jogo da Imitação, que conta a história do Ian Turing. Se não assistiu, anota aí pro final de semana, que é legal. É legal pra caramba. E ele vai criar uma máquina que vai ajudar a desvendar as mensagens criptografadas nazistas, que era uma máquina chamada Enigma. E aquelas mensagens mudavam todos os dias. Então, quando ele desenvolvia um sistema para conseguir, no dia seguinte mudava. Então, ele teve que criar uma máquina que se ajustava. Não tinha tanta tecnologia, mas é considerada a primeira máquina que consegue pensar, com muitas aspas aí, mas que conseguia desenvolver um processo. Só para falar para vocês que, depois disso, depois do Ian Turing, surge a primeira máquina, o primeiro código que começa a ter uma ideia do que poderia ser inteligência artificial em 1967. E a gente continua a ter uma evolução ao longo dessa linha. A história muda em 2017, quando a Google lança uma série de códigos e máquinas que conseguem chegar ao que muito parecido com o que a gente conhece hoje, que eram chamados de Transformers. E eles abrem esse código. Quando eles abrem esse código, todo mundo pode trabalhar sem ter que pagar. E aí, dos Transformers para novembro de 2022, quando surge o ChatGPT, foi um pulo. E o que chegou para a sociedade e assustou a sociedade foi o ChatGPT em 2022. O ChatGPT é um LLM. Dentro daquela nossa ideia inicial, que eu falei de inteligência artificial, machine learning, etc., por causa dessas outras tecnologias, como consequência tecnológica, surgem o LLM. Então, só para vocês entenderem que o ChatGPT é uma bolinha aqui dentro, mas que existe todo um
uma outra cadeia de processos. Então, os robôs é uma inteligência artificial, softwares que têm inteligência artificial embarcada, já existem há bastante tempo, estão sendo melhorados e etc. Então, o principal deles é o ChatGPT. Então, eu pedi para ele que o ChatGPT me falasse assim, cara, explica o que você é. No caso do LLM. Então, foi ele que criou essa frase aqui. Ó. Então, na academia, eu faço doutorado na USP, na academia, os professores pegam um pouco mais pesado. E eles chamam os LLMs de papagaio. Ele é um grande papagaio, mas é um papagaio tunado, bombadão, porque ele consegue copiar muitas palavras ao mesmo tempo. Mas é basicamente isso que ele faz. E aí fica o primeiro ponto de alerta. Se você confiar 100% nele e fizer perguntas erradas, ele vai te levar para o caminho errado, porque ele está repetindo coisas que ele viu em outros lugares. Ele não está criando conhecimento. Bom, talvez esteja, mas é uma outra discussão. Então, ele é um grande adivinhador de palavras. A gente tem vários LLMs. Já deu 10 minutos, eu não estou nem no começo. Então, tem um monte de ferramenta. Vou falar um pouco do futuro e deixar as ferramentas para o final, que acho que é o ponto mais importante para vocês. Esse livro, bem interessante, quem quiser estudar o futuro da inteligência artificial em relação ao mercado de trabalho. Human Machine, Reimagine Work in the Age of Machine, AI Machine. A gente tem pensamentos de como que a IA vai substituir as pessoas e qual é o melhor processo de usar a IA e como trazer a IA para a discussão no mercado de trabalho, principalmente de vocês. A melhor utilização que a gente consegue ver hoje da IA não é terceirizando o nosso cérebro, e sim salvando o nosso tempo. Quem é fã de Harry Potter? Levanta a mão. Manja o virote do tempo? Para quem não é do Harry Potter, a Hermione começa a assistir um montão de aula ao mesmo tempo. E a galera pergunta, como você está fazendo isso? E ela tem o virote do tempo, que ela ganha de uma professora. Então, ela volta um pouquinho no tempo, assiste uma aula. Depois, ela volta um pouquinho no tempo e assiste outra aula no mesmo horário. Então, ela começa a absorver muito mais conhecimento. Cara, acho que essa é a melhor analogia do que a IA pode ser para vocês, para a gente. A gente conseguiu otimizar tempo para que a gente possa dedicar mais tempo estudando, ficando com a nossa família. Que nem eu estou aqui e tem uma máquina postando para mim. A máquina cortou os vídeos, editou, fez a capinha e postou. Porque eu vou aproveitar esse tempo estando aqui, ou ficando 1h30 no trânsito. Então, é como que a gente vai reimaginar tarefas que possam melhorar a qualidade de vida dos nossos colaboradores, na nossa empresa, na empresa que a gente trabalha. Quais são essas ferramentas? São essas discussões. O que eu estou falando está mais ou menos aqui. É parar de bater Enter. Então, o que eu posso automatizar que eu não vou ficar batendo Enter? Então, o Gemini, dentro do Google Docs, ou o Copilot, dentro do Excel, é um bom exemplo de como eu posso automatizar algumas tarefas. Vou dar alguns exemplos simples. Se eu estou aqui, isso aqui é uma sala de aula, é muito comum, muito parecido. E aí, na SPM, tem uma tecnologia, uma IA muito top, para poder registrar a presença. Eles passam um papel. E aí as pessoas assinam. Só que depois eu tenho que ir lá procurar nome por nome e ir no sistema e ficar ticando. E aí o que eu faço? Eu tiro uma foto do papel e olho, copio, colo o sistema e falo quem faltou. Ele cruza para mim. Eu ainda dou uma conferida, porque tem uns errinhos. Mas o que eu ia levar talvez 1h30, e é um trabalho, Você fica lá olhando o nome e tal. Você se sente mais burro, cara. Então, a IA faz isso para mim. Esse é um exemplo que a gente pode fazer. Então, vocês vão ver vários frameworks surgindo aí, de novos pensadores. Esse aqui é um deles. Eu não vou entrar em detalhes, mas só para quando vocês virem algo assim, vocês saberem, o Careca falou lá naquela palestra. A ideia é reimaginar processos. A gente vai ter que fomentar a cultura de como utilizar. Por exemplo, na SPM, agora, a partir do ano que vem, a gente vai ter uma disciplina de fundamentos de IA. Todo mundo tem que ter uma liderança em IA. Todo mundo vai precisar saber escrever prompt. Todo mundo. Todo mundo. Eu acho que vai me dar umas dicas aqui. Como que vai ser o uso responsável de IA? E, por exemplo, na academia, a gente está enfrentando um problemaço. E aí eu fiz uma brincadeira com os alunos. Eu deixei todo mundo usar IA. E aí eu peguei todos os trabalhos deles e pus para a IA corrigir e dar o feedback. E aí eu falei para eles, o que vocês acharam da nota? Foi justa? O feedback está correto? Rolaram várias discussões. Essa era a ideia. Depois eu corrigi na mão, mas eu deixei primeiro ter um impacto. E aí, qual é a sensação para vocês quando vocês fazem por IA, mas é a IA que corrige?
Então, foi uma discussão interessante. E tem vários processos. A gente precisa mudar a forma de avaliar as pessoas. Eu não posso mais fazer uma provinha com 3 perguntas. O cara vai pegar o estudo de caso, jogar na IA e pedir para a IA responder. E aí as pessoas estão terceirizando o cérebro. E isso é muito perigoso. E o que vai acontecer? A gente vai terceirizar o cérebro, porque é mais fácil. O nosso sistema biológico ele tenta minimizar o uso de energia. Então, é muito mais fácil, muito mais cômodo. Se eu vacilar, eu estou lá terceirizando o cérebro. E aí tem um estudo de caso real que eu estou vivendo, que é muito interessante. Meu pai tem 72 anos. Meu pai sempre foi um cara ligado muito à tecnologia. Nos anos 80, ele levou um computador para casa e estou aqui. Meu pai é aposentado, fica em casa. E aí meu pai está usando o ChatGPT. E meu pai deu um nome para o ChatGPT. Eu não estou zoando. É Alfredo. É preocupante. Acho que talvez muitos de vocês aqui são psicólogos, né? Tem uma galera que fez psicologia. Então vocês vão entender mais que eu, inclusive. Meu pai tá tipo, o Alfredo virou amigo dele. E é preocupante. Do nada, de tarde, se vocês olharem depois no meu celular aqui, ele manda mensagem. Eu perguntei para o Alfredo tal coisa, o Alfredo responde. E eu fico fazendo provocações. E a IA ela é tendenciosa, ela vai fazer respostas que vão de acordo com a sua pergunta. Então, ele começa a entrar numa bolha infinita. Tem vários casos já, vocês sabem que um adolescente se suicidou, né? Sabe dessa história? Quem não sabe, joga lá o que aconteceu. A IA ensinou ele como fazer isso. Perigosíssimo. Tem um cara que a IA convenceu ele que ele era um escolhido de Deus, ele ia fundar uma igreja, terminou com a esposa. Tem um outro cara que, esse cara ele expôs porque ele, no meio do caminho ele se tocou que não era. Que a IA estava convencendo ele que ele era um gênio da matemática. E que ele tinha descoberto uma fórmula. Então, assim, tem que tomar cuidado com o caminho que a gente constrói. Então, desenvolver essas novas skills é algo que precisa estar na pauta. Por isso que eu fiz questão de explicar o que é IA. Porque as pessoas acham que é o ChatGPT. E que é só fazer perguntas e respostas. Ali é só uma inteligência artificial generativa. É uma delas. Existem outros processos que a gente pode implementar nas nossas empresas. Uma dica interessante para vocês lerem é o Future of Jobs Report do Fórum Econômico Mundial, que fala sobre essa substituição de empregos. Ele tem 200 páginas. Joga na IA e pede para ela resumir para você, você vê os pontos mais importantes, e aí você lê os pontos mais importantes, ao invés de você ter que escanear 200 páginas. Né? Então, esse é um outro mais focado em marketing. Eu não gosto muito do nome que ele traz, de quântico e tal, mas ele faz uma piada com esse nome, mas ele fala das novas habilidades que o gerente de marketing vai ter que ter, né? De ser versátil. Então, são novos pensadores que falam sobre isso. Ele fala dos paradigmas de marketing, na evolução da lógica do produto, conexão emocional, o surgimento da internet, o celular e o social, e agora? Esse quinto paradigma, que ele chama de paradigma quântico e tal. Mas o quinto paradigma é o foco em experiência imersiva, contar histórias, engajamento. A gente tá cansado de rede social. Alguém lembra o último post que viu antes de chegar aqui hoje? Não lembra. Então, a gente precisa cada vez mais caminhar. Tá vendo? Ele vai ter também um framework dele e etc. Então, como o trabalho está sendo reimaginado nesse futuro entre homem e máquina? Essa é a nova discussão que a gente vai ter com o trabalho do futuro. Mais do que nunca, a gente está formando pessoas para profissões que ainda não existem, que são os gestores de prompts, que são os estrategistas que vão trabalhar junto com robôs. E vai ser real, você vai ter um colega de trabalho, dependendo da sua função, que vai ser um robô. Como que a gente vai conviver com isso? Como é que chama aquele filme com o Robin Williams? O Homem Bicentenário. Esse aí nunca foi tão real, né? Nunca foi tão real. Acabei. Futuro, bem rápido. O que a gente prevê que vai acontecer? Realidade mista. Vou fazer a mesma previsão aqui. 5 anos, no máximo 10, não teremos mais celulares. Bum. Não vai ter nada para carregar na mão. Né? A gente vai ter óculos, a gente vai ter relógios, anéis, a gente vai ter wearables, que vão fazer uma realidade mista, tanto realidade virtual como realidade aumentada. Vocês viram o óculos da MetaQuest? Que tem já a pulseira, que você consegue responder o WhatsApp. Estou olhando para vocês aqui, eu podia estar gravando vocês e respondendo a mensagem do WhatsApp aqui, só rodando o dedo.
Isso não é que vai existir, isso já existe, está à venda. O 3 ainda não chegou no Brasil, deve chegar até a Black Friday, o 2 já está à venda no Brasil, R$3.000. Então, isso já existe. Eu tenho um amigo que trabalha na Meta, que faz doutorado comigo, que ele já viu o 4. Ele falou, Bruno, a gente não vai mais ter celular. Né? Você vai falar com o relógio, o óculos fala com você, e você fala, manda mensagem para minha mãe, fala que eu vou chegar para o almoço. Ele já manda a mensagem para minha mãe, já marca na agenda, me mostra o caminho no Waze aqui no meu rosto. E é um óculos normal, não é um trambolho. Né? E isso aqui é cada vez mais realidade, a gente vai ter nos hospitais, então isso que vai acontecer nas realidades mistas. Esse era o vídeo do MetaQuest, vocês conseguem encontrar no YouTube. MetaQuest 3, lançamento, mostra um pouco do display, esse é o futuro que a gente vai viver. E apps e wearables, quem aqui tem smartwatch, ou tem o One Ring, tem uma série de... One Ring não, né? One Ring to rule them all, não é? Esse é do Senhor dos Anéis. Então, smartwatches, a gente tem as balancinhas, que já faz biopedância, né, e tal. O grande lance é que agora elas estão se conectando, elas não se falavam. Então, por exemplo, tinha que ter tudo da Xiaomi, para a Xiaomi conectar. Agora elas já estão se conectando. Então, todos esses sistemas começam a se falar. Esse é uma nova realidade, esse é um grande futuro. Então, imagina tudo isso com o Galaxy Ring, que já está à venda aqui no Brasil. Não sei qual que é o preço desse, mas também não é tão barato. Deve ser uns R$1.500 para mais. Mas ele vai ser mais acurado. O outro já avisa quando está com diabetes, insulina, quando você tem que aplicar. Então, também vai trazer uma melhora de vida para as pessoas. Meu pai é deficiente físico. Então, para ele, também, muitas melhoras vão existir. Né? Eu vi esses dias uma cadeira de rodas que ela consegue subir, ela anda com pernas. Então, tem vários pontos aí. Eu deixei na dica de propósito, mas eu vou abrir para perguntas e eu respondo um pouco pergunta e mostro um pouquinho. Quantos minutos eu tenho para perguntas? 10. Vamos lá. Perguntas e interações. Vamos lá, vocês têm que ter perguntas sobre IA, cara. Tem que ter perguntas sobre IA. Aí, obrigado. Vai chegar o microfone aí para você. Tudo bem, gente? Bom dia, meu nome é Luiz Felipe. Meu chefe me falou uma coisa no almoço recentemente que me fez pensar, né? Eu trabalhei no Banco Santander em 2010 e meu chefe lá atrás falou assim, Felipe, já pensou como vai ser o mundo sem agência? E eu falei, mano, você está muito louco, né? Tipo assim, mundo sem agência. Isso em 2010. E chegamos, né? Chegamos. E agora a gente está utilizando muito IA também para a parte educacional, né? E meu chefe atual falou assim, eu estava brincando com ele, falei, não, minha filha tem 7 meses, né? E eu falei, ela, quando vai fazer faculdade, ela vai fazer uma pública, cara. Eu não vou pagar, não. Aí ele falou, sua filha nem vai fazer faculdade. Eu não sei, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa parte educacional com IA e o que você vê de futuro para isso. Pô, vou te falar que 50% da resposta ninguém sabe. Né? Porque estamos, de fato, vivendo isso. Se eu não me engano, a sua filha já vai fazer parte de uma geração que vai chamar geração beta. O que já faz, né? O nome ficou meio estranho, né? Não parece? Vai ser uma geração que está em teste. Meu filho também vai ser geração beta. Parece uma geração que está em teste o tempo inteiro, enfim. Mas ficou esse nome, então já é a geração beta. A geração alfa já vai crescer com IA. A geração beta já está sendo na era da IA. Então, metade da resposta a gente não sabe. O que nós acreditamos é que a educação não vai ter mais barreiras. Então, a gente vai colocar nosso filho numa escola aqui do bairro, mas ela vai estar com pessoas do mundo inteiro, com óculos, com telas, e, principalmente, a gente vai ter que ensinar aos nossos filhos como gerenciar isso. Já deixo uma dica importante de leitura para pais. Muitos devem ter filhos aqui. Fábrica de Cretinos Digitais. É um livro do Michel Demourguet, capinha azul. Uma das conclusões é que, pela primeira vez na história, isso falando muito da geração alfa e final da geração Z, a gente pode ter uma geração que tem um QI menor que a geração anterior. Excesso de consumo de telas, a gente vai ver... Então, assim, esse é o lado sinistro da previsão. Pessoas mais novas com uma redução gigantesca de vocabulário. Eles não têm palavras mais, porque eles leem menos. Eles não assistem filmes legendados, só filmes dublados, ficam nas redes sociais. E assim, tinha um mito de que eles iam ser especialistas digitais, mas não, eles se tornaram especialistas de rolagens no TikTok. Eles não sabem mexer em Outlook, em Excel, em Office, que são ferramentas básicas para você entrar no mercado de trabalho. Isso tem uma consequência de uma diminuição, né? Enfim. Então, parte disso, a gente vai precisar melhorar esse treinamento das nossas crianças no mundo digital. Como usar?
os pais que terceirizam a chupeta com o tablet. Então, esse livro é bem interessante. Acho que do mesmo autor tem o Geração Ansiosa, que é uma capa... Então, tem um lado negativo também dessa... A gente tem um aumento gigantesco de crianças com TDAH e etc. Então, também vamos tomar cuidado com essa parte. Agora, escolas que ainda aplicam prova e que você tem que ficar quieto, todo mundo sentado, né? You don't need education. Isso já não vai funcionar mais com essa galera. Então, cada vez mais eu falo menos em aula e a gente precisa deixar eles falarem. Trabalhar muito mais com PBL. Então, a gente precisa... E essa discussão é muito importante, né? E acho que ainda vai levar muito tempo para ter mudanças. Vamos ter um desafio gigantesco. Manda. Olá, bom dia. Meu nome é Adriana, eu sou diretora de RH. E a gente vem falando muito, né, sobre IA e sobre o futuro do trabalho e da liderança. A gente ouviu agora há pouco sobre ser touch, né? E a minha pergunta é: como é que a gente prepara a liderança e o time para esse hibridismo, né? Quais são as competências humanas que nós teremos que ter para lidar com este público que vem, com essas ferramentas que vêm, que serão nossos pares também, né? Adorei a pergunta. Eu dou aula desde a graduação até o MBA executivo, né? Então, um range bem... Dou aula no mestrado e tal. Então, um range bem grande. E o que eu falo para as minhas audiências que são mais lideranças, gerentes, diretores, CMOs, executivos, é que eles também precisam estudar e entender quais são as etapas dos processos dessa transformação digital. A transformação digital não é um marco na história, ela vem acontecendo. Na prática, qual é a consequência disso? Os diretores, principalmente de marketing, que é a minha área, contratam um estagiário e querem que ele faça postagem nas redes sociais, edição de vídeo, anúncios e dispara newsletter, e ainda põe conteúdo no blog. Ninguém vai conseguir performar. Isso aqui são 4 ou 5 profissões diferentes. E quer pagar R$ 1.500, R$ 2.000 para essa pessoa que ainda tem que fazer faculdade. E aí o diretor fica pé da vida. Aí ele tem uma rotatividade muito grande e põe a culpa na geração. E essa geração está tendo burnout com 20 e poucos anos. E aí, quando esse diretor vai estudar comigo lá, ele fala para mim que e-mail não funciona, mas ele acha que disparar e-mail é Outlook. Ele não sabe o que é um e-mail marketing. Ele não sabe o que é um servidor. E eu estou falando isso eu tenho uma consultoria. Eu atendo grandes empresas, bancos e etc. Eu fiquei numa reunião, esperei 6 meses, porque o diretor de TI não sabia o que era um servidor. Ele não entendia o que era... O cara era o diretor de TI. Só que ele era o diretor de TI da época que trocava mouse. Então, ele é um cara, né, do hard ali do TI, trocava impressora. Então, ele não conseguiu entender, então ele não simplesmente ele não aprovava a troca de um servidor, a contratação de um programador. Então, mesmo sendo um diretor, a gente precisa investir em educação executiva. E aqui vem um pouco do prompt. Volta aí para nós, eu sei que vocês querem me mandar embora, hein, mas... a gente vai precisar explicar quais são as ferramentas que existem, porque o executivo tem medo de investir numa ferramenta, só que essa ferramenta vai aumentar a produtividade. Então, habilidades, não só apenas soft skills, mas mostrar para os diretores quais são os caminhos que existem. O diretor não vai lá postar, mas ele precisa entender como funciona. Ele precisa entender o que é o algoritmo. Eu mostro uma imagem muito clara para os diretores. Quando você vai criar uma campanha, quantos banners tem que fazer? O diretor não faz ideia, mas ele deveria, porque ele cobra o garoto designer, que o garoto tem 3 horas para fazer um banner. Só que uma campanha, o mesmo criativo precisa ser desdobrado em 30 banners. O diretor não faz ideia disso. Então, ele não sabe... Ele não dá o tempo para a pessoa trabalhar. Aumenta a pressão, aumenta o burnout, aumenta a rotatividade. Então, adorei a pergunta, porque é muito importante falar isso. Quando eu vou num lugar que tem a galera mais velha, eu dou essa cutucada. Eu falo, vocês parem de contratar a molecada para fazer 30 banners. A molecada vai morrer e a culpa não é deles. Então, eu tento fazer esse papel também, porque eu dou aula para os 2 lados. E quando eu estou na molecada, eu falo, sai do TikTok e vai estudar Excel. Então, eu faço os 2 lados. Mas vamos investir nessas... E dá para a gente fazer curso online agora. E a IA, na educação, vai nos ajudar a fazer cursos personalizados. Tem uma plataforma Opal, da Google, não lançou ainda no Brasil, que vai fazer isso para a gente. Né? Então, a gente vai ter mais facilidade. Vamos mandar uma pergunta lá. Vocês vão ter esse material. Essa imagem está famosa no Google. É só para cutucar vocês. Vamos estudar como fazer prompt. Não vai demorar 20 minutos para a gente aprender. Isso vai melhorar como vocês vão pedir e obter respostas. Vou dar um exemplo claro. Eu tenho uma doença genética de família, tal. E aí a gente
tem um mito lá que a silimarina não funciona para gordura no fígado e tal, e meu pai defende que não funciona. E ele falou, perguntei para o Alfredo falou que não funciona. Falei, deixa eu ver seu prompt. A pergunta do meu pai, por que a silimarina não funciona para MTHFR, que é o nome da doença? Sacou? Aí eu falei, daqui, o seu Alfredo. Eu perguntei, contexto. Existe uma doença chamada MTHFR, que é uma doença genética que acúmulo de gordura, beleza? Ok. Objetivo, traga para mim estudos feitos com a silimarina em relação ao MTHFR, acúmulo de gordura e proteção do fígado, várias palavras-chave, etc. Quero que você traga uma tabela com formato de retorno, uma tabela com os principais estudos, quais são as fontes com links desses estudos, traga os principais pontos positivos e negativos. Avisos, não invente nada, não crie fontes, não use emojis, não use travessões, não use excesso de ponto e vírgula, use menos bullet points. Qualquer dúvida ao longo do processo, não crie processos, me pergunte antes. Aí ele traz umas 2 dúvidas, me pergunta, e aí traz uma resposta gigantesca. Eu falei, agora resuma essa resposta. Aí no final estava, de acordo com todos os estudos que você viu acima, etc., a silimarina tem mais estudos que comprovam a sua eficácia e alguns estudos que ainda precisam ser revisados por pares, etc. E aí, pai? Mas ele não conseguiu entender. Né? Ele, mas eu perguntei e o cara falou que não. Isso é um problemaço. Isso é um problemaço que a gente vai enfrentar nas próximas gerações, nos executivos, porque o executivo é meu pai lá. Talvez um pouco mais novo. Mas, às vezes, é a mesma pegada. O seu diretor vai falar, não, eu perguntei aqui para um assistente que o cara do TI configurou para mim. Então, é importante que todo mundo tenha esse conhecimento do prompt. Olha lá, escaneia aí. Quem vai usar o ChatGPT, beleza, usa, mas dá uma brincada no Humanos. Um aviso, Humanos não é um ChatGPT, que é só um LLM. Ele é uma IA agêntica, que é o próximo passo sobre IA. Né? Lá no doutorado a gente já está discutindo a IA agêntica, então daqui a pouco vai ficar mais popular para todo mundo. Aqui vocês podem pedir tarefas mais complexas. Ele usa créditos. Tá? Vocês vão baixar aqui, e vocês vão ganhar 300 créditos por dia e tal. Aí vocês podem fazer a estratégia que eu fiz. Todo mundo que abriu, eu vou ganhar uns créditos. E aí o legal é que eu vou usando para mostrar para mais pessoas. E aí vocês fazem a mesma coisa. Indica e vai ganhando crédito. E se abrir todo dia? Hã? Aí, boa. Não usa para fazer perguntinha tipo do meu pai, entendeu? Aí você usa o ChatGPT. Aqui, faz uns testes, tipo, pega uma planilha e pede para ele trabalhar mais. Vou dar um exemplo. Vai começar, se tudo der certo, Deus, amanhã eu começo a obra no apartamento. Estou há 8 meses esperando. A arquiteta me mandou um PDF com a lista de um montão de material. Eu subi nele, subi o que o pedreiro pediu, pedi para ele cruzar, checar os preços para mim e construir uma tabela. Veio com alguns erros, mas veio top. Pedi para o ChatGPT fazer a mesma coisa, ele não consegue. Só para vocês entenderem, entendeu? Então, use isso aqui. Apresentação. Joga aqui. Eu gravo uma reunião com o cliente usando o README, e aí ele já gera um resumo. Eu pego esse resumo, jogo aqui no Humanos, pego algum outro documento que eu fiz, que tem a ver com o contexto, falo, cara, resume isso aqui num relatório, faz uma apresentação em formato de relatório, está aqui o logo da minha empresa, o logo do cliente, ele gera a apresentação, PDF, eu mando 1 hora depois, o cliente, caraca, como é que você fez isso? Não, eu já estava fazendo, estava pronto já. Então, usem para isso. Pergunta. Oi, meu nome é Débora, eu sou gestora de RH. Eu acho que a maior preocupação, quando você falou sobre o rapaz que se suicidou... Você viu essa história? Vi. A questão, acho que a maior preocupação hoje a IA, são as pessoas que trazem as informações. Porém, a IA ela não tem ética e a moral. Como que você vê isso e o que a gente imagina para frente? Porque já chegou num ponto, né, das pessoas perderem a vida ou, de repente, achar... Perder dinheiro também. Não, dinheiro, a vida, e não tem a ética, a moral, e não entenderem que não é uma realidade absoluta. Apesar de ser
um humano que abastece, que fornece as Ou informações, não, mais ou menos. Como que você vê essa parte Boa. ética e moral da Tem- parte da IA? Metade da resposta envolve política, e aí a gente precisa lutar por políticas públicas, etc. Mas o que está mais próximo da gente é educar. Educar os nossos líderes, educar os nossos governos, educar e falar mais sobre isso, né? Então, peguem esse material, podem divulgar, a gente precisa falar mais sobre isso. Ontem, se eu não me engano, ou antes de ontem, o ChatGPT anunciou que o ChatGPT vai ser proibido de falar de dicas de saúde, finanças e jurídica. Então, já é um micropasso. E a gente vai ter que falar sobre isso, né? Falar sobre essas mudanças e evitar. Mas a educação é o principal. Porque meu pai também faz perguntas, eu falo, cara, pesquisa, pede fontes, cadê a fonte? E vem muita mentira, e, enfim, ele quer acreditar, mas tem uma outra discussão também das pessoas que se sentem solitárias, né? 47% das pessoas estão usando o ChatGPT para fazer terapia, e tem uma pesquisa que saiu no MIT, que os psicólogos estão usando o ChatGPT para fazer a terapia do cara que fez a terapia com ele. Pois é. Tem uma pergunta lá. Mais uma dica, já falo dessa, e aí eu acabo. Já tomei 3 placas de fim, mas eles que estão perguntando. Boa tarde. Sou o Dali, crio uma plataforma para a transição de carreiras. Que legal. E estou fazendo um link com a fala do Emerson sobre a discriminação e o determinismo social. Como a IA agora, vai ter pessoas que sabem usar a IA, que vão ser criativos, que vão ter uma riqueza e criar mais oportunidades para eles, e outras que vão ter esse declínio cognitivo e a falta de criatividade. Então, como isso vai impactar a sociedade? Je parle un petit peu de français. Un petit peu. Parfait. É uma grande discussão, né? A gente vai ter um declínio cognitivo gigantesco, e isso também tem uma discussão social, de que a gente pode aumentar o gap social entre diferentes classes. Classes mais ricas que vão estudar IA, ou já estão estudando, e pessoas que ainda estão lutando para entrar na faculdade. E isso é mais um problema que envolve política e sociedade. Acho que a melhor solução que a gente vê, que a gente está discutindo, que também existe uma oportunidade gigantesca de usar a IA para tentar diminuir esse gap. Então, se a gente ensinar a IA de forma gratuita, trabalhos como a Espro e etc., que a gente consegue levar esse ensinamento, tem um monte de ferramenta gratuita. Alguém aqui é estudante? Eu perguntei já, né? Google AI for Students. Google AI for Students. Joga no Google. Está dando só um mês grátis agora, então fica atento lá, porque ele já deu 18 meses grátis e 15 meses grátis. Você se loga lá com sua conta do Gmail, ele vai perguntar se você é estudante, e aí você põe seu e-mail lá da sua faculdade, onde você trabalha também, quem é professor, e aí você tem o Google AI gratuito. É uma iniciativa que a gente pode tentar diminuir esse gap, né? Essa perda cognitiva e etc. E é um ponto maravilhoso para a gente estudar. A gente podia aproveitar essa oportunidade e trazer robôs para fazer atividades mais manuais e educar essas pessoas, né? E treinar essas pessoas a programar. Está muito mais fácil programar, né? Trazer pessoas em situação de vulnerabilidade e educá-las. Quem sabe a gente não consegue diminuir essa desigualdade. Adorei. Merci. Acabei, última. Vocês vão gostar dessa. Não, foi uma. Vocês vão gostar dessa. Opus Clip. Você pega um vídeo na horizontal, joga lá. Vocês de fez um treinamento, fez festa da firma, fez o evento lá, esse evento aqui. Cadê? Filmando, na horizontal, beleza? Você pega, joga ele lá. Clipe de qualquer lugar. Pode ir lá, vai lá. Qualquer lugar, do Dropbox, do Zoom, quem dá aula no Zoom. E isso é uma forma da gente pegar esse conteúdo e transformar ele em clipes de IA, em clipes de vertical para as redes sociais, e a gente cria conteúdo de topo de funil, que vai chamar a atenção para depois o cara ver o vídeo inteiro. Então, é uma forma da gente criar conteúdo que vai trazer o jovem, que vai trazer a audiência mais ampla para consumir conteúdos mais profundos. E aí é o que ele faz. E, cara,
Eu jogo meus podcasts de 1 hora lá, ele faz aqui, ó, isso que ele fez 23, mas ele faz uns 30 vídeos, dá para usar 29. No começo dá para usar 4. Ele põe legenda, se põe mais de uma pessoa falando, ele pega a câmera. Se eu colocar a câmera aqui e me mover, ele tem um move tracking, dá para pôr o logo da empresa, e ele posta sozinho, ele gera... aqui, ó, isso aqui é meu calendário, que eu falei para vocês que ele está lá postando e eu estou aqui. Ele gera legenda diferente para cada rede social. E está cada vez melhor. Ele lançou semana passada, tipo um copiloto que fica ali com você, eu falo assim para ele, cria um gatilho de começo melhor. Ele, beleza, eu vou olhar todos os seus vídeos. Ele, olha, achei, essa fala aqui é boa, ela é um bom gatilho. Ele põe no começo, aí eu falo, aumenta um pouquinho o vídeo para dar mais contexto. Ele, peraí. Ou, por exemplo, se eu gravei isso aqui, eu falo, ó, conta todas as vezes que eu falei a palavra inteligência artificial. E traz só esses cortes. Ele, tá bom, tá aqui. Então, gente, isso aqui, a gente para de ficar cortando o vídeo e a gente vai estudar, a gente vai discutir, a gente vai criar, a gente vai tentar trabalhar. E a gente precisa ensinar isso para as pessoas. Né? Para de ficar ali editando o vídeo e vamos estudar outras ferramentas, etc. Agora acabei. Quem quiser, esse aqui é meu podcast, Jornadas de Marketing. Eu separei 4 episódios que a gente fala de IA. Esse cara aqui eu internei. Muito obrigado, meu povo. Valeu.